Bem, gente, estamos aqui para mais uma videoaula, tá? E o nosso assunto vai ser bem legal, né? Na verdade, eu sei que vocês já estão bem inteirados aí sobre o assunto, que é sobre a chegada do homem à América, que está na página 60. Enquanto vocês correm lá para pegar o livro de história e colocar na sua mesa para o estudo, eu conto aqui 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. Muito bem. Sei que todos vocês já retornaram aí com seus livros, né? Mas pra gente iniciar, eu quero chamar a atenção de vocês que a partir de agora eu não estarei mais recebendo atividade via WhatsApp, somente por e-mail, tá, gente? Então, pra quem não sabe ainda, o meu e-mail é o jacksonqueiroz520@gmail.com. Vamos lá, gente? Abram aí o livro de vocês, página 60, e nós vamos começar a nossa leitura e explicação da atividade. A chegada do homem à América, né? O subtítulo diz assim: o Homo sapiens povoa todo o planeta. E o subtítulo ele traz essa questão do Homo sapiens porque foi justamente os Homo sapiens, né? O grupo humano, né? Que conseguiu evoluir, né? Como diria lá o Darwin, né? Foi a espécie mais forte que conseguiu evoluir, tendo em vista que os outros grupos, né? Como os erectos, os habilis, né? Os neandertais, esses grupos eles foram extintos, muitos deles sem até deixar rastro, né? Mas o grupo, né? Os Homo sapiens, ou seja, o homem sábio, esse conseguiu evoluir e se espalhou, né? Por todo o mundo. Nós vamos entender mais um pouquinho. Acompanhe a leitura, por favor. Os primeiros habitantes da América não eram autóctones, ou seja, eles não eram originários daquela terra, né? É por isso que a gente vai estar aqui mostrando, né, e falando, vocês vão estar percebendo, vão estar vendo que esses grupos eles originaram em um determinado lugar e migraram, né, chegaram a outras localidades. Então, se os primeiros grupos de humanos, por exemplo, eles surgiram lá na África, né, no continente africano, na Ásia, e como é que esses grupos humanos chegaram até aqui, né, até as Américas? Então, eles, ou seja, não eram originários do próprio continente, ou seja, eles não eram daqui desse mesmo continente. Os pesquisadores chegaram a essa conclusão porque não se descobriu até o momento nenhum vestígio em terras americanas de hominídeos anteriores à espécie de Sapiens. Então, o que aqui está dizendo pra gente? Que não tem registro, ou seja, não tem fóssil, né? Não tem aquele, como a gente chama, de sítio arqueológico que seja material de grupos humanos que não tenha sido, né, de espécies humanas de Sapiens, né? Então, de onde eles vieram? Fica a pergunta. Quem pode me responder? Quem conseguir responder essa pergunta para mim aí, eu quero que coloque no meu direct lá no Instagram. Professor, tal, quero ver quem consegue me responder aí, tá? Que caminhos eles percorreram? Ou seja, como é que eles chegaram até, né? Quando chegaram a essas terras? Então vamos lá. O grupo de humanos, os primeiros grupos de humanos, né? Os Sapiens, né? Meu livro está sempre aqui comigo, gosto muito de citar esse livro, é um livro bastante bacana, né? Fala sobre uma breve história da humanidade, Sapiens, uma leitura bem bacana que eu gosto de fazer sempre. E a gente imagina, né? Na verdade, a história ela faz com que a gente comece a imaginar como é que esses grupos de humanos chegaram até as Américas, né? Sendo que não tinham vestígios dele. Para entender essas questões, é importante lembrar 2 características humanas que citamos na unidade anterior. Somos uma espécie de viajantes e capazes de se adaptar em diferentes ambientes. Isso permitiu que seres humanos originários da África se espalhassem mais tarde por todo o planeta. Bem, gente, olha só que bacana isso aí, né? O que é que o texto está dizendo pra gente? Que o nosso grupo, o grupo de Sapiens, de Homo sapiens, conseguiu se espalhar porque primeiro ele se adaptou. Então, nós temos essa característica, uma característica nossa, né? Ou seja, a nossa evolução, evoluir ao ponto que nós estamos hoje, se deu primeiro por conta dessa questão da gente poder se adaptar. E depois, né? Porque eles, né? Tinham características, né? De serem muito unidos, né? Juntos, eles formavam grupos, né? Para responder essas questões, é importante lembrar as características
na unidade anterior, né? Se adaptar a diferentes ambientes. Então, estar adaptado, conseguir se adaptar, os grupos humanos conseguiram se adaptar. Conseguiram se adaptar como, professor? Conseguiram se adaptar quando eles não tinham o fogo e eles conseguiram passar por diversas situações, né? Antes de ter o fogo. Conseguiram se adaptar até ter o conhecimento para utilizar os primeiros utensílios feitos de pedra, né? Conseguiu se adaptar quando entendeu que a carne que eles comiam, né, aquela carne que era uma carne crua, passou a ser uma carne assada, né? Então, ou seja, esse processo de adaptação fez com que os grupos de humanos chegassem até onde chegaram nos dias de hoje.